é o Cestas Assombradas com GRP. Olá, amantes do terror, das histórias fantásticas, das lendas urbanas, do folclore e do sobrenatural. O meu bom dia a todos, que a nossa sexta-feira seja repleta de vibrações positivas. Eu sou o GRP e este é o Cestas Assombradas com GRP. Cestas Assombradas com GRP. Desejo de coração que tudo esteja muito bem com vocês. Nunca é tarde demais lembrar que o Cestas Assombradas com GRP não é um simples programa de terror. Sim, queridos e queridas, aqui nós apresentamos entrevistas, falamos sobre o sobrenatural no Brasil e no mundo, além de outros assuntos ligados ao fantástico. Desde já agradeço a companhia de sempre e saiba que sua presença é muito válida para nós. Muito bom ter você aqui. Eu sou o GRP e este é o Cestas Assombradas com GRP. Ouvintes queridos, no programa de hoje temos um convidado especial. Trata-se do escritor, crítico literário e professor Cristiano Aguiar. Cristiano nasceu em Campina Grande, Paraíba, e é autor de narrativas e espaços ficcionais, uma introdução e do livro de contos, Na Outra Margem, o Leviatã. Ele também é colaborador frequente da revista Pessoa e do Suprimento Literário Pernambuco. Sua obra mais recente é o Gótico Nordestino. Olá, Cristiano, bem-vindo aos Cestas Assombradas com GRP. Ótimo poder conversar com você sobre folclore, lendas urbanas, gótico nordestino e muito mais. Olá, GRP. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Eu sou o escritor Cristiano Aguiar e é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre lendas urbanas e sobre folclore. Cristiano, como surgiu o seu interesse por assuntos ligados ao sobrenatural? Olha, o meu interesse pelo sobrenatural, ele pode ser explicado por várias maneiras, viu? Eu acho assim, por exemplo, tem primeiro a questão da literatura. Eu, desde criança, isso passou pela adolescência, né? E depois agora pela vida adulta, eu sempre me interessei muito pela literatura imaginativa. Inclusive, embora hoje eu tenho 41 anos, e embora eu acho que meu trabalho como escritor ficou mais conhecido desde o ano passado, por causa do lançamento do Gótico Nordestino, na verdade, eu já escrevo desde criança, passando pela adolescência e por aí vai. E desde essa época, a maior parte das histórias que eu escrevia, elas tinham uma tendência de alguma maneira, falar do sobrenatural. Então, tem muito a ver com o gosto literário. Eu adoro todo tipo de literatura,
e gosto demais de literatura mais realista, que não aborde o fantástico ou não aborde o sobrenatural, mas eu acho que alguns dos meus autores e livros favoritos vão por essa vertente, pela vertente sobrenatural. Também tem o fato de que eu vim de uma criação muito religiosa. A minha família toda é protestante, né? Principalmente das igrejas presbiteriana e da igreja batista. Então para mim, eu já disse isso até em outras entrevistas, até em eventos. Para mim, o sobrenatural, ele é muito, ele fez parte da minha infância e adolescência numa experiência cotidiana, assim, né? Porque quem vive uma religião, né, é, tem um contato com o sobrenatural, pensa o sobrenatural e acredita no sobrenatural. Então, para mim, relatos de curas milagrosas, possessão demoníaca, é, profecias, visões, né, revelações, momentos místicos, tudo isso para mim, durante muito tempo, foi uma coisa natural, porque fez parte do meu dia a dia, né, como alguém que frequentou igrejas evangélicas. Eu não frequento mais igrejas hoje, mas eu acho que esse é um traço que se mantém, assim, eu acho que tem um pouco dessa minha formação, né, que eu fui criado numa formação muito, muito religiosa. E por fim, eu acho que no fim das contas, a gente é brasileiro. Não só a gente é brasileiro, mas a gente é latino-americano. Então, eu acho que a gente é natural para o brasileiro, para o latino-americano, conviver com o sobrenatural e enxergar o sobrenatural de uma maneira que, às vezes, um americano padrão ou um europeu padrão tem dificuldade de enxergar. Esses últimos tempos, eu assisti uns filmes de terror asiáticos, assim, e Japão, Taiwan, enfim, China. E eu acho que às vezes eles têm uma relação com o sobrenatural que lembra muito a cultura popular brasileira. Então eu acho que também o fato de ser brasileiro traz esse interesse naturalmente. Você conhece alguém ou já teve alguma experiência desse tipo? Sim, sim. Eu ao longo dessa vida, eu conheci e ouvi muitas histórias do sobrenatural, né? E aí é uma coisa muito interessante isso que vocês perguntam, porque assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, Cristiano, mas literatura brasileira pode ter elementos sobrenaturais? Porque às vezes a gente associa a literatura brasileira mais a uma coisa realista, né? A crônica do dia a dia ou uma denúncia social direta. Isso é legal também, isso faz parte da literatura brasileira. E aí eu sempre respondo dizendo que em qualquer cidade que você for no Brasil, assim, na capital ou no interior, alguém vai contar uma história de Trancoso, uma história de mal-assombro, do sobrenatural. Não existe uma cidade nesse país que não tem uma casa assombrada, ou melhor, uma casa considerada assombrada. Então sim, eu conheço histórias em si do sobrenatural que circulam por aí, conheço pessoas do meu círculo de amizade, da minha família, que em diferentes dimensões viveram histórias de sobrenatural. Eu próprio tenho algumas histórias, sim, que podem ter acontecido comigo, mas hoje eu sou uma pessoa muito cética, né? Eu, na verdade, não embora o sobrenatural ele seja um elemento que aparece na minha literatura, porque eu sou um escritor que me vê hoje como escritor de literatura fantástica, eu vejo com muito ceticismo todos esses relatos. Mas, obviamente, o meu ceticismo é com muita humildade, né? Porque eu não tenho explicação para tudo e eu não tenho um controle para tudo. Mas sim, eu acho que, de alguma maneira, isso até tem a ver com o que eu tinha respondido antes, né? O brasileiro, o latino-americano, ele tem uma visão da realidade em que as fronteiras entre o natural e o sobrenatural são mais porosas, elas são mais delicadas. Qual sua opinião sobre o folclore brasileiro? Olha, eu até nem falo tanto, talvez, o termo folclore, não é necessariamente errado, coisa assim. Mas eu prefiro até falar em imaginário, ou imaginário social, ou imaginação social. E eu acho que a gente no Brasil tem uma imaginação coletiva muito rica mesmo, né?
Eu acho que é uma matéria-prima e é um caminho que a gente pode explorar cada vez mais. Agora, é claro que a gente pode ter também uma certa visão, pessoal, política sobre o que a gente pode chamar de folclore brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, existem algumas representações de raça ou de gênero que aparecem no nosso folclore que eu acho que para os valores contemporâneos e para um debate político contemporâneo podem ser conversados ou podem ser debatidos, né? Então, não é porque vem do mundo da imaginação popular, né, que automaticamente eu acho que tudo que está no folclore é algo que ainda faz sentido para a nossa prática hoje. Outra coisa muito importante, ainda nessa dimensão, sei lá, política, né, sobre essa questão, é que eu acho que muitas vezes o que a gente tem? O folclore brasileiro, ele é muitas vezes uma imaginação do cruzamento de culturas. Há elementos católicos, em especial, né? Elementos afrodescendentes, elementos indígenas, e às vezes, né, isso é muito rico, né? Isso é muito rico, traz pra gente narrativas, personagens fascinantes. Mas às vezes eu acho também que a gente esquece, talvez, as mitologias originárias, por exemplo, das nações indígenas brasileiras, ou as mitologias que vieram, né, dos vários homens e mulheres que da África foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, acho que é muito importante a gente estar falando de folclore, mas é muito importante também que a gente posicione politicamente essa conversa, porque já não dá para falar sobre esse tema nos mesmos termos que a gente falava há 50 anos atrás. De um ponto de vista criativo, como escritor, eu acho que o imaginário social brasileiro ele é muito rico e ele ainda pode ser ainda mais explorado. Só que no meu caso, nunca me interessa muito pegar os elementos do folclore e trabalhar eles tal qual eles vieram com a raiz. Eu gosto sempre de pegar esses elementos, me inspirar neles e transformar esses elementos numa coisa minha, que faça sentido para a minha voz criativa e que faça sentido para o universo que eu criei. Então, em parte, o gótico nordestino, quando ele explora esse elemento mais folclórico, ele sempre olha assim, poxa, ok, tá aqui esses elementos da imaginação popular, como é que eu posso transformar esses elementos numa coisa que se integra agora no meu universo, por exemplo? Qual o folclórico que você gostaria de ter idealizado e por quê? Eu não sei se eu teria um personagem, uma narrativa folclórica favorita. Mas eu, por exemplo, enfim, eu acho que eu sou muito fascinado pela licantropia, né? Pela metamorfose. Então eu gosto muito das histórias de homens e mulheres que se transformam em bichos, ou se transformam, seja um lobo ou não seja um lobo, e que se transformam ou em bichos, ou que se transformam em um ser híbrido, assim, um ser misto. Eu explorei essa ideia da metamorfose do homem no animal em um dos contos do gótico nordestino. Eu não vou dizer qual, porque isso é meio que dá um grande spoiler, assim, né? Uma grande revelação do final de um desses contos, mas isso aparece, por exemplo, no gótico nordestino, aparece na minha escrita. Então, embora eu não tenha algo específico assim para dizer para vocês, mas eu acho fascinante o personagem do lobisomem, por exemplo, né? E tudo que está ligado a esse personagem, a esse ser. E é muito legal você perceber que o personagem que se transforma em um animal, ou o homem e a mulher que está ali na fronteira do humano com o animal, é algo que nasce no nosso folclore, pegando elementos europeus, mas também aproveitando elementos africanos ou indígenas. Isso é muito, muito interessante. Como surgiu a ideia de lançar o livro Gótico Nordestino? E quanto tempo foi necessário para que este ficasse pronto? Gótico Nordestino não surgiu, digamos, como um projeto, assim. Não foi do tipo, sentei na minha mesa de trabalho e agora eu vou escrever um livro chamado Gótico Nordestino. Não. Gótico Nordestino ele nasceu meio que espontaneamente. Eu tinha publicado um livro em 2018, um livro de contos, chamado Na Outra Margem, o Leviatã. Esse livro saiu pela editora Lote 42, que é uma editora daqui de São Paulo, uma editora independente muito bacana, e é um livro do qual eu gosto muito, eu sinto muito orgulho do Na Outra Margem, o Leviatã,
Só que assim que eu publiquei o livro, depois, meses após a publicação, eu senti que eu estava, talvez, num beco sem saída criativo, assim. Porque o caminho que Na Outra Margem o Leviatã apontava já não era bem o caminho que eu sentia que eu devia seguir. Não só em termos temáticos, mas em termos também do modo como eu estava contando aquelas histórias. Então eu comecei a reler muitos contos fantásticos do século XIX. E boa parte desses contos são contos muito ligados à estética do gótico. Eu revi alguns filmes, algumas séries ligadas a isso, e eu senti que meu próximo livro, minhas próximas ideias que estavam vindo de contos para mim, eles tinham muita influência do gótico, do horror, e eles abraçavam o sobrenatural de maneira mais intensa, né? Então eu fui começando a fazer as histórias. Foi só no meio do processo que eu entendi o que era o livro. E aí foi inclusive no meio do processo, ou seja, quando eu já tinha escrito quase metade dos contos que iam compor a versão final do Gótico Nordestino, foi só nesse momento que eu falei, peraí, então eu acho que eu estou escrevendo um livro de contos fantásticos com muito viés do gótico, como é que eu vou chamar isso? E aí logo me veio a ideia de chamar o projeto de Gótico Nordestino. Originalmente eu nem tinha essa ideia de talvez chamar o livro dessa maneira, isso não era necessariamente o título final. Mas aí quando eu apresentei o projeto do meu livro para os meus futuros editores lá na Companhia das Letras, eles falaram, não, Cristiano, o nome do projeto é um nome que funciona muito bem para um livro, e aí foi assim que o Gótico Nordestino nasceu. Bom, e daí, o primeiro conto, os dois primeiros contos do livro foram escritos em 2018. E eu não tinha nenhuma noção ainda de que isso viraria o tipo de livro que eu fiz, né, o Gótico Nordestino. Então eu fiz os dois primeiros contos do Gótico Nordestino em 2018. Depois eu escrevi uns outros contos que entraram num outro projeto de livro que eu acabei engavetando. E aí, quando eu engavetei o outro projeto de livro, eu retomei a ideia desses contos que, de alguma maneira, eles tinham esses assombros, esses espantos na escrita, na estética deles. E daí, o que eu fiz? Né? Então eu voltei a essa proposta mais gótica, assim, digamos, por volta ali de abril, maio de 2020. Então, o Gótico Nordestino ele foi escrito no auge da pandemia de Covid-19. É por isso que tem tantas metáforas, tantas imagens sobre a pandemia, sobre doença, do primeiro conto até o último conto do meu livro. Esse processo, então eu escrevi, então vejam como às vezes é meio tortuosa essa coisa da criação literária, né? Então, 2 contos eu escrevi em 2018, aí em 2020 eu retomei esses 2 contos, fiz novas versões deles, e ao longo de 2020 até o começo de 2021 eu fiz os outros 7 contos que estavam sobrando, né? Que restavam. O Gótico Nordestino tem 9 contos. Então, tem um momento de criação em um determinado ano. 2 anos depois é que esse momento retoma e ele vai até o começo de 2021. O Gótico Nordestino foi eleito pela revista Bula e por seus leitores o melhor livro de contos de 2022. Além disso, a coluna de horror do escritor Oscar Nestarres apontou o Gótico Nordestino como um dos 5 melhores livros de horror de 2022. O que esses reconhecimentos representam para você? Os reconhecimentos me deixam muito feliz. Além da eleição da revista Bula, que foi uma coisa que me deixou muito, muito alegre mesmo, assim, e de ter aparecido na revista Galileu, né? O Gótico Nordestino ganhou o prêmio Clarice Lispector, concedido pela tradicional Biblioteca Nacional, como o melhor livro de contos de 2022. E isso foi, para mim, muito, muito inesperado, mas também que me deixou muito feliz, né? É um livro que ao longo de 2022 ele teve uma trajetória muito bonita, assim, porque ele teve muito espaço na mídia. É um livro que encontrou bastante leitores. Ele está na terceira reimpressão, ou seja, já saíram 4 tiragens do Gótico Nordestino, né? Porque a primeira tiragem a gente chama de primeira edição, e toda vez que esgota a primeira edição e você imprime de novo, aí você chama de reimpressão, né? Então, é um livro cujos direitos eu já vendi para uma produtora, para ver se a gente faz alguma coisa no audiovisual.
Então, realmente, é um livro que saiu nos principais jornais, saiu, né, na televisão. No final do ano, além da revista Bula, da Galileu, no comecinho do ano de 2023, o Estadão recomendou a leitura do livro. Então, enfim, mas eu acho que dois dos momentos mais importantes de reconhecimento do meu trabalho com o gótico nordestino foram o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio Clarice Lispector, e ter sido um dos autores convidados da programação oficial da Flip, né, da Festa Literária de Paraty, que é o mais importante evento literário do Brasil. Então, todos esses reconhecimentos, eles deixam a gente feliz, claro, mas você também não pode viver em função deles, entende? Porque aí, se você acha que agora está super consagrado e que é um escritor perfeito, uma escritora perfeita, meio que é aí que você está começando a errar. Então, esses prêmios e todo esse reconhecimento, eles me deixam mais seguro em relação ao meu trabalho, e eles me dão a esperança de que isso consolide a minha carreira para que ela vá caminhando com menos trancos e barrancos. Porque eu tenho quase 15 anos de carreira literária, quase tudo isso no independente, numa trajetória que só se tornou conhecida ano passado, né, 2022, e às vezes a impressão que eu dava é que eu precisava começar tudo de novo, começar do zero ao longo da minha carreira, e eu acho que esse reconhecimento coloca a minha carreira em um trilho mais sólido, entende? Mais regular. Eu acho que esse para mim, a grande questão. Por que o brasileiro se sente tão atraído pelo sobrenatural? Eu creio que muito está ligado à religiosidade do brasileiro. Gostemos mais, gostemos menos, o Brasil é um país profundamente religioso. E quando eu falo de profundamente religioso, embora a maior parte dessa religiosidade seja uma religiosidade cristã, católica, protestante, ela, na verdade, é uma religiosidade que contempla outros credos, outras fés, né? Outras religiões. Então, eu acredito que a questão do sobrenatural no Brasil e para o brasileiro tem como pilar o intenso sentimento de religiosidade, que é um dos pilares da identidade do Brasil e da nossa cultura e do nosso povo. Então, se você não entende o papel da religião no nosso país, você não entende o que é o Brasil, né? E toda a sua discussão, qualquer que seja uma discussão sobre literatura, seja uma discussão sobre política, seja uma discussão sobre historiografia, se ela não atravessa em algum momento o caminho da fé, o caminho da crença, eu acho que ela não conta a história toda. E isso é fundamental. E se nós somos um país profundamente religioso, significa que alguma dimensão profunda do sobrenatural é uma crença dos brasileiros, em maior ou em menor grau. Então, eu acredito que uma possível resposta seja por aí. E aí, a gente também nasce, né, como um país que é um país em termos de país, como uma colônia europeia, né? E o nosso estatuto de colônia já é um estatuto que coloca na nossa formação histórica encruzilhadas religiosas, pontos de encontro tensos e com muita frequência violentos entre diferentes perspectivas religiosas. Então, eu acho que isso também é importante para essa percepção do brasileiro muito peculiar do que é o sobrenatural. Tem planos de lançar algum livro focando o sobrenatural em 2023? Não, eu não vou lançar livro em 2023. Quer dizer, eu não vou lançar livro solo. Acabou de sair, né, pela editora Globo, um livro chamado, uma antologia de contos chamada Mundos Paralelos, Horror. É uma antologia voltada para o público infanto-juvenil, em especial a turma que está no ensino médio, e que tem alguns escritores de terror brasileiros, né, ou que se dedicam às vezes ao terror, como é o meu caso. Então, eu publiquei um conto inédito nessa antologia, ela acabou de sair pela editora Globo, o conto chama-se Meia-Noite na Guerra do Paraguai. Se passa na Guerra do Paraguai com um grupo de 3 soldados que precisa cumprir meio que uma missão suicida, e eles são perseguidos por alguma entidade sobrenatural. Não posso dizer o que é, porque senão vai estragar a surpresa do conto. Ao longo desse ano de 2023, alguns contos meus vão sair em outras antologias. Eu não posso falar sobre elas ainda.
mas um livro solo meu, por enquanto, sem previsões. O que eu posso dizer para vocês é que eu gostaria, talvez, de publicar um livro novo de ficção daqui a uns 2 anos, 2 ou 3 anos, e esse livro novo de ficção, ele vai ser um romance, não vai ser um livro de contos. Qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Carvalho News? Bom, pessoal da Rádio Carvalho News, eu adorei conversar com vocês, adorei as perguntas, foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre esses temas do sobrenatural, do folclore, da literatura. E mando então um abraço não só para toda a equipe da rádio, mas para todos os ouvintes e as ouvintes que estão escutando essa entrevista. Só lembrando para vocês, né, fazendo aquele jabá, né? Afinal a gente precisa aí divulgar o livro. Então, o meu livro principal é O Gótico Nordestino. Ele saiu em 2022 e ele está à venda na Amazon, ele está à venda no site da Companhia das Letras, né, que é a editora que o publicou. O selo do meu livro, pelo qual saiu o meu livro, chama-se Alfaguara, mas a editora é a Companhia das Letras. Então vocês podem comprar na Amazon, podem comprar no site da Companhia das Letras, ou vocês podem encomendar o livro também, caso ele não tenha fisicamente, na livraria da preferência de vocês, que é facinho de encomendar. Então é isso. Estou nas redes sociais, é só me procurar no Instagram, no Facebook e no Twitter, Cristiano Aguiar. E um abraço e até logo. Vai embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco.